aprender as Escrituras que Ele mesmo inspirou. É muito grandioso esse pensamento. Jesus sentado, ouvindo as Escrituras, aprendendo dos seus pais as Escrituras. Por que Ele fez isso? Porque Ele voluntariamente nos amou. Um amor voluntário. Ele vai crescer, Ele vai sofrer, Ele vai ser negado, Ele vai até a cruz. O seu ministério foi voluntário. Sair percorrendo cidade, pregando o Evangelho, como Ele disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Rei dos Reis, aquele que criou todas as coisas, agora vive como um carpinteiro, pregando, andando, visitando aldeias, mostrando seu amor, sua misericórdia. Aquele que estava sendo adorado por milhões e milhões de anjos, agora está ali no meio de homens, pecadores. Vocês não entendem isso? Aquele que estava nos céus, na presença de Deus, sendo adorado, agora está vivendo no meio de pecadores, homens pecadores. Por quê? Porque Ele voluntariamente resolveu fazer isso. Ele vai ser humilhado, vai ter de alguma forma, diante de Pilatos, aquele momento onde Pilatos acredita que a vida de Jesus está na mão dele. Eu acho interessante, Jesus olha para Pilatos e diz assim, você não tem nenhuma autoridade. Se eu quisesse, Deus podia enviar alguns anjos. Você acha que você tem poder sobre mim? Mas Jesus voluntariamente se entrega na mão de autoridades romanas, judaicas. Voluntariamente Ele vai para a cruz do Calvário. É por isso que um autor antigo, Octavius Winslow, ele faz uma pergunta interessante. Ele diz assim: quem entregou Jesus para morrer? Quem foi que entregou Jesus para morrer? Não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por medo, não foram os judeus por inveja, foi o Pai por amor. Foi o Pai por amor. Ele voluntariamente se entrega. Voluntariamente nos ama. O que é que levou Jesus a nos amar? Nada. Não havia nada de bom em nós para que Ele amasse, para que Ele quisesse voluntariamente. E Ele então voluntariamente escolhe o sofrimento. E aí nós temos que entender o Getsemane. Porque o Getsemane parece que escapa essa ideia, porque parece que no Getsemane Jesus quer fugir da cruz. Pai, passa de mim este cálice. Mas nós temos que entender o Getsemane. O Getsemane é um momento muito difícil para Jesus, porque Jesus ele vive o tempo inteiro em íntima comunhão com o Pai. Ele sabe que o Pai o ama, e ele aqui vai dizer: eu sei que o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida. É por isso que o Pai me ama. Porque das pessoas da Trindade é a segunda, é o Filho, é Ele que vem realizar essa parte de dar a vida. Eu sei que o Pai me ama. Jesus só conhecia o amor do Pai. É interessante que nós, seres humanos, nós conhecemos esses dois lados, do amor, da ira, dos nossos pais humanos. Jesus não sabia o que era isso. Ele só conhecia o amor do Pai. Ele viveu em uma eternidade sem começo em amor com o Pai. Ele viveu uma comunhão intensa com o Pai. Eles eram profundamente um em essência. E agora Jesus ia experimentar na cruz do Calvário algo que ele nunca havia experimentado antes: a ira do Pai, a indignação do Pai. Como Paulo diz em 2 Coríntios, ele se fez pecado em nosso lugar. Ele ia experimentar o desprazer do Pai.
ele experimentar a justiça divina recaindo sobre ele. E é isso que a cruz do Calvário leva o Senhor Jesus a se atemorizar. Mas ele voluntariamente diz: não seja feita a minha vontade, e sim não a tua. O problema era a justiça. Alguém sem pecado precisava morrer. O pai precisava consentir nessa morte, mas precisava ser um sacrifício perfeito, e o filho concorda. Diz: ninguém me coagiu a amar as ovelhas. Ninguém me coagiu a vir. Ninguém me coagiu à cruz do Calvário, não. É por isso que o Pai me ama. Eu dou a minha vida espontaneamente. Eu entrego a minha vida pelas minhas ovelhas. Esse é um amor completamente diferente. Esse é um amor divino, o amor de Jesus por nós. O Filho se entrega, e é isso que Jesus vai dizer nessas palavras: ninguém a tira de mim. Nós nunca devemos pensar que a morte de Jesus teve a ver com uma série de acontecimentos, onde de alguma forma Jesus ficou atado aos acontecimentos humanos. Ele diz: ninguém tira, sou eu que dou, eu que me entrego, sou eu que vou para a cruz, sou eu que concordo. Eu entrego a minha vida de forma espontânea. Que amor o de Jesus por nós. Quanta coisa Ele fez por nós. E tudo isso, toda a obra de Cristo por mim e por você, foi por amor voluntário, não coagido. Ele decidiu nos amar para sempre. É isso que nós vamos celebrar na ceia do Senhor. Um amor voluntário, um amor eterno, um amor para sempre. Mas existe o outro aspecto. Jesus disse que tinha autoridade para entregar e também para reavê-la, até mesmo a ressurreição. Eu tenho autoridade para morrer, e eu tenho autoridade, se eu quisesse, de se auto-ressuscitar. Mas Ele não vai fazer isso, Ele vai se entregar inteiramente. Ele disse: eu recebi esse mandato do meu Pai. Ele tinha poder para escolher, mas Ele escolheu se entregar, se colocar nas mãos do Pai. E aqui nós temos esse outro aspecto da admissibilidade de sua morte aos olhos do Pai. Às vezes nós pensamos que a morte de Jesus teve a ver com a Semana Santa, para que as pessoas lembrassem de Jesus Cristo, ou às vezes nós achamos que a morte de Jesus tem a ver conosco. Em primeiro lugar, a morte de Jesus não tem a ver conosco, comigo e com você. A morte de Jesus tinha a ver com os olhos do Pai. Era preciso oferecer a Deus um sacrifício perfeito, é o que nós cantamos. Deus precisava ser satisfeito em sua justiça. Deus não pode se relacionar com pecadores como eu e você. Nós merecemos a condenação, nós merecemos o inferno. Então Cristo se entrega, e o Pai olha aquele sacrifício e recebe aquele sacrifício, admite aquele sacrifício, aceita essa substituição. Ele está morrendo em lugar das suas ovelhas, mas o Pai precisa admitir, o Pai precisa fazer essa transação, o Pai precisa fazer essa troca, colocar a justiça dele sobre nós e a nossa injustiça sobre ele. O Pai aceita, o Pai quer isso, porque o Pai ama também o seu povo. O Pai ama as suas ovelhas. O Pai recebe. Veja Efésios 5:2 novamente, ao final do versículo, a ênfase do apóstolo Paulo vai mostrar não apenas que Jesus se entrega como aroma suave. Efésios 5:2, ele diz assim: Cristo que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. E ele vai dizer: como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja,
aquele sacrifício de Jesus, quando Jesus está sendo morto, quando ele está sendo castigado, quando o próprio Deus despeja a sua justiça sobre ele e mata o seu filho. Deus está matando de alguma forma o seu filho, consentindo com aquilo, fazendo com que a justiça de Deus recaia sobre ele. E quando Deus está fazendo tudo aquilo, ao mesmo tempo Deus, quando Jesus diz, e essa é uma das últimas palavras de Jesus na cruz, está consumado, tetelestai, está pago. O preço foi pago. E o Pai então recebe como um aroma suave. Aquilo chega aos olhos do Pai, está pago, está satisfeito. Agora as ovelhas podem se relacionar comigo. Agora as minhas ovelhas podem entrar na presença de Deus. Agora as ovelhas podem morrer e morar no céu, porque agora o Pai aceita esse sacrifício como um aroma suave. É difícil pensar em uma morte como sendo uma coisa de aroma suave. Muito mais a morte de um filho. Nós pais, e sabemos disso, quando nós vemos nosso filho humano, doente, nós ficamos desesperados. Mas agora Deus vê o amor, essa voluntariedade do filho, e o Pai então vê aquele sacrifício, despeja a sua justiça, porque não havia nenhum outro meio. Ele está pagando o preço do nosso pecado. Mas ao mesmo tempo o Pai olha para aquele sacrifício, e aquilo é como um aroma suave. O Pai está satisfeito. Foi pago. O preço do nosso pecado foi pago. O famoso escritor Stephen Charnock, ele dizia que a morte de Cristo, a sua voluntariedade, exalou um doce sabor, um doce aroma. Foi feito ali na cruz do Calvário, foi selado um pacto de sangue. É isso que o Senhor Jesus diz, quando ele então pega, naquele momento quando ele está antes da ceia com os discípulos, o pão, o vinho, e ele diz: esse é o sangue da nova aliança. Quando Jesus agora morre na cruz do Calvário, o seu sangue é derramado, e ele então diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e ele então morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo, está selada a nova aliança. O Pai aceita uma nova aliança, onde agora gentios como eu e você serão incluídos. O Pai aceita o preço pago. E o Pai recompensa o Filho ressuscitando. Nós vamos encontrar no Novo Testamento, em vários momentos, o Pai declarando o seu amor ao Filho. Existe um dado interessante, talvez você não saiba. A última vez onde nós escutamos a voz de Deus de forma audível na Bíblia é lá na caverna com Elias. Isso significa que desde aquela época até a vinda de Jesus, mais de 700 anos, a voz audível de Deus nunca mais foi ouvida na terra. Mas lá no batismo de Jesus, finalmente, essa voz audível de Deus é ouvida. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Pai ama o Filho. O Pai declara o amor do seu Filho. O Pai se deleita na obra feita pelo seu Filho. E por que o Pai ama tanto? Por que é tão importante esse momento? Não apenas essa nova aliança está sendo selada, e é isso que nós vamos celebrar. Quando nós estivermos participando do pão e do vinho, nós temos que nos lembrar: o Pai aceitou a voluntariedade do Filho, e agora nós recebemos a justiça dele sobre nós, a justiça que nós não temos. Nós somos justificados pela fé tão somente. E agora nós podemos ter acesso à presença de Deus graças a Cristo. O Pai aceitou. É por isso que eu e você estamos na presença de Deus. É por isso que Deus perdoa o nosso pecado. É porque o Pai nos olha sempre através de Cristo. Mas por que a crucificação gloriosa para o Pai?
Por que a obra do Filho é tão gloriosa? É porque ali na cruz do Calvário, Deus é visto de forma plena, como Ele nunca é visto em nenhum outro lugar. Ali na cruz do Calvário nós vemos Deus em todos os seus atributos de forma plena. Às vezes nós temos uma dificuldade em entender Deus. Obviamente ninguém consegue entender Deus em sua plenitude. Mas mesmo Deus que se revela nas Escrituras, às vezes nós queremos enfatizar o amor de Deus e esquecemos da sua justiça. Enfatizamos a sua bondade, esquecemos que Deus é um Deus da ira, um Deus que se indigna, um Deus que pune o pecado. Falamos da misericórdia, esquecemos da justiça, mas na cruz do Calvário nós vemos tudo isso. É por isso que o Pai ama, porque ali na cruz do Calvário o Pai está sendo revelado aos homens de uma forma única. Ali na cruz do Calvário nós vemos o amor de Deus. Não há nenhum outro lugar onde o amor de Deus seja visto de forma tão plena do que na cruz do Calvário. O Pai entrega seu próprio Filho para morrer por pecadores injustos que não merecem. Isso é amor. Onde nós vemos a ira de Deus, a não ser na cruz do Calvário, o Pai está punindo o seu próprio Filho. Ele está fazendo o seu Filho, como Paulo diz, pecado em nosso lugar. Ele está despejando todo o desprazer que deveria recair sobre eu e sobre você. Ele está despejando sobre a cruz do Calvário. E é por isso que Jesus se angustia: Deus meu, por que me desamparaste? Que momento angustiante foi a cruz. Veja o que é a ira de Deus. Veja que loucura de um homem viver sem Deus. Veja como será terrível a condenação no inferno. O inferno é experimentar eternamente essa terrível ira de Deus. E onde nós vemos tudo isso? Na cruz. Na cruz nós vemos a bondade de Deus, nós vemos a misericórdia, o seu amor por pecadores, mas nós vemos a sua justiça. A cruz mostra tudo. A cruz é exatamente onde esse prisma revela Deus em todos os seus atributos. É por isso que o Pai ama o Filho. A crucificação seria o palco onde Deus apresentaria da forma mais visível possível aos homens os seus atributos. E a ceia do Senhor é exatamente um mini reflexo da crucificação, onde nós vemos todos os atributos de Deus presentes nessa mesa, meus irmãos. Nós vemos a bondade de Deus quando pegamos o pão e o vinho, nós vemos a misericórdia de Deus, nós vemos a ira de Deus, nós vemos a justiça de Deus, nós vemos Deus nessa mesa. Nós vemos Deus nesses elementos, nós vemos os atributos de Deus sendo demonstrados de forma tão simples como é próprio ao Senhor Jesus. Uma mesa tão simples, mas tão gloriosa. É como um espelho que mostra Deus. De forma visível nós estamos enxergando, nós estamos sendo ensinados a respeito de Deus. É por isso que um certo autor, falando da crucificação, ele falando a respeito de Isaías 53:10, que nós inclusive cantamos, que diz assim: agradou ao Senhor esmagá-lo. Há uma frase de Isaías, e esse autor antigo comentando assim: quando as especiarias são feridas, quando você pega uma especiaria, elas enviam um sabor agradável. Então, quando Cristo foi machucado na cruz, ele enviou um cheiro muito perfumado. O corpo de Cristo sendo crucificado foi a quebra da caixa de um unguento precioso que encheu o paraíso e a terra com o seu perfume. É exatamente isso que acontece na cruz do Calvário. Através daquele momento dramático, sofredor, ali está sendo o unguento de Deus, o cheiro de Deus, está exalando o amor de Deus. A ceia é exatamente isso, onde esse pequeno unguento, mais uma vez, é exalado desse amor de Deus. Nós lembramos o Cristo machucado, mas nos lembramos que quando Ele está sendo machucado, isso exala sabor, isso exala cheiro.
Isso nos faz lembrar quando as pessoas estão fazendo com o café, com o pilão e batendo ali no café, o café então vai exibindo aquele cheiro, aquele gosto. Quando Jesus está sendo moído na cruz do Calvário, ele exala esse sabor, que enche o paraíso, que enche a terra. Outro autor antigo diz que os favos de mel de Cristo deixam cair mel e inundações de consolo em minha alma. Ele diz: minhas correntes são de ouro. Se minha escuridão e a beleza de Cristo fossem encardadas através de outros, sua beleza e santidade comeriam minha imundície. E ele então diz: a forma secreta dos santos, quando estou no porão da aflição, procuro os melhores vinhos do Senhor. Ele diz assim: a morte de Cristo são como inundações de consolo em nossa alma, inundações do amor de Deus em nossa alma. Ele voluntariamente se entrega, e o Pai amorosamente admite a sua entrega por nós. E é por isso que nós estamos hoje, para celebrar a ceia do Senhor, para lembrar desse amor voluntário e desse Pai amoroso, que ao invés de levar eu e você para a cruz e para a condenação eterna, aquela cruz era nossa, nós merecíamos ser condenados lá, nós merecíamos a eternidade longe de Deus, mas o Pai admite amorosamente essa troca. Ele faz essa troca, ele aceita, ele aplica a justiça de Cristo sobre você e sobre mim, e nunca mais vai deixar de nos olhar a parte de Cristo. É isso que nós nos lembramos na ceia do Senhor. É esse o amor de Deus. Que amor glorioso. Mas os sofrimentos de Cristo e a sua voluntariedade devem ser exemplos para nós, meus irmãos. É por isso que Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 21, ele vai dizer que, no versículo 21, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Veja, Jesus sofreu e ele então não apenas conquista um povo para si, mas Pedro está também enfatizando outro aspecto. Jesus deixa um exemplo para nós. E hoje nós estamos vendo a grande dificuldade dos crentes hoje de mostrarem um amor voluntário pelas coisas de Deus. Tudo é difícil na igreja. Falta amor voluntário. Jesus amou você voluntariamente, Ele se entregou voluntariamente por você e por mim, mas nós temos dificuldade em nos voluntariarmos na obra do Senhor. Tudo é difícil. Nós temos um trabalho de evangelização, poucos aparecem, poucos se interessam. As reuniões de oração, poucos se voluntariam para estar presentes. Convocamos um jejum, poucos estão voluntariados para jejuar. Poucos. Por que isso? Porque nós não entendemos o amor de Jesus por nós. É por isso que nós não nos voluntariamos na igreja, no trabalho, na obra do Senhor. É por isso que nós estamos na ceia, apenas recebendo e ouvindo falar do amor de Jesus, mas não mostramos o nosso amor por Ele. Qualquer justificativa, nós deixamos de vir ao culto pela manhã, deixamos de vir para o culto à noite. Nós sempre temos uma razão menor, fútil, para deixarmos os caminhos e as coisas do Senhor. Falta essa entrega, esse amor. Seguir os passos, como Pedro diz. Seguir o exemplo de Jesus. Ele amou as suas ovelhas, amou o seu povo. E nós muitas vezes temos essa dificuldade de amar a sua igreja, de amar o seu povo. Queremos servir a Deus da nossa própria forma e não como o Pai quer. E não como as Escrituras dizem. Temos dificuldade, como é difícil, como vivemos tempos difíceis, irmãos. Se nós compararmos a geração, eu lembro que eu me converti na década de 80, final da década de 80, início de 90. Se você comparar a sua igreja presbiteriana naquela época da nossa, a diferença é clara, é simples. Eles conheciam muito menos as Escrituras do que nós.
muito menos doutrina. Nós somos uma geração abençoada, aprendemos, crescemos, mas eles eram muito mais voluntariosos do que nós. A nossa geração está sendo terrível. As pessoas não têm nenhum amor pela obra de Deus, falta voluntariedade. E Jesus deixou um exemplo de voluntariedade, de amor e de entrega, para que eu e você possamos seguir. É por isso que Paulo diz em Filipenses 2, 6 a 11, que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, sermos humildes, condescendentes. Nós temos que aprender a sofrer por causa de Cristo, nós temos que seguir nos passos dele. A ceia do Senhor é um momento onde nós temos que pensar: Jesus me amou voluntariamente, o Pai me recebeu, o que é que eu faço? Será que a minha vida, como a Bíblia diz, será que eu sou o bom perfume de Cristo? Será que eu tenho exalado em minha vida esse amor por Cristo? Que tipo de evangelho eu e você estamos vivendo? Qualquer coisa, hoje, qualquer coisa, não precisa ser coisa grande não, qualquer coisa é mais importante do que os trabalhos da igreja. Qualquer coisa. Não precisa ser muita coisa. Você não precisa, os crentes hoje não precisam de uma razão grande para faltar à igreja o dia do Senhor. Só precisa ser uma coisa pequena. É muito diferente da geração dos passados, como John Brown of Hamilton. Eu estava lendo o início da sua biografia, quando ele, um jovem com 10, 12 anos, andava 12 quilômetros a pé para ir para um culto, ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Veja a diferença da nossa geração. Nós temos carros, poucos aqui usam transporte público, temos Uber, temos uma série de razões para sermos voluntariosos, para estarmos engajados na obra do Senhor, mas somos relapsos. Precisamos começar a pensar na ceia do Senhor, não apenas no amor de Cristo por nós, mas também no nosso amor, na resposta, como nós temos amado ao Senhor, como nós temos servido ao Senhor. Precisamos começar a pensar como igreja, como nós temos servido a Cristo, como nós temos amado a sua obra. E que Deus nos ajude, irmãos, a que nessa noite o Senhor faça algo em nós, além de nós, que nos faça compreender esse amor, mas que nos faça querer responder, e a nossa vida seja de fato uma resposta de amor a tudo que o Senhor Jesus fez por nós. Esse é o segredo do cristianismo. Se sua vida não for uma resposta de amor a Cristo, se a sua motivação não for Cristo, você nunca vai amar a Cristo e a sua igreja. E nós temos que pensar seriamente a respeito disso nessa noite. Que Deus nos ajude a fazer isso. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, que é santo e bendito. Pedimos a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça. A misericórdia porque nós nem sempre compreendemos a Tua obra, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. E nós queremos hoje, nesse momento, Te agradecer, Pai, pelo Teu amor por nós. E agradecer pela voluntariedade do amor do Teu Filho por nós. Cristo nos amou e nos ama, apesar de nós. Nem sempre nós temos respondido voluntariamente esse amor. Às vezes fazemos mais as coisas para aparentar, ou porque somos coagidos, ou por crise de consciência, do que por amor. Ajuda-nos a amar ao Senhor, a amar a Tua obra, a amar as Suas coisas, a sermos mais presentes na igreja, queremos estar nos cultos, a participarmos das escolas dominicais, a queremos crescer espiritualmente, a estarmos nas reuniões de oração, a nos envolvermos nos trabalhos da igreja, a pensarmos em coisas, talvez em deficiências que nós vemos na igreja, a queremos somar com essa obra do Senhor. Ajuda-nos, levanta o Teu povo, levanta essa igreja, que o Senhor nos tire da sonolência dos nossos dias,
E a única coisa que pode romper, Senhor Deus, a dureza, a sonolência dos nossos dias é o Teu amor por nós, porque se o Teu amor por nós não quebrantar o nosso coração, o que mais o fará? Como o apóstolo Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e da vida dessa igreja e de todos os que estão aqui, para que de fato possamos viver uma vida digna do Evangelho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.